Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Tempo bom. Eu tenho dito que essa é a melhor época para a gente pregar Jesus, né? Para mim, pelo menos, é a melhor época. Tenho pensado bastante nisso na semana passada e tenho falado isso, né? É a melhor época para mim, eu espero também que seja para você, porque é a nossa vez, né? Chegou a nossa vez, é a nossa geração, então esse é o melhor momento para a gente anunciar Jesus. Eu tenho a impressão de que essa reflexão não é muito autoral, não. Eu acho que eu já ouvi em algum lugar né, esse pensamento que eu tenho tido, mas de qualquer forma tem valido. É uma oportunidade realmente para a gente glorificar o Senhor. Agradeço a Deus, né, pela oportunidade de pregar na família, né, no trabalho, na faculdade e também aqui na igreja, né, nesse momento, né, de púlpito. Agradeço à igreja, agradeço ao pastor a confiança. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, do verso 16 até o verso 22. Mateus 19, do verso 16 ao verso 22. A versão que, acho que não é a mesma, né? A versão que eu vou utilizar aqui é a Nova Bíblia Viva. Diz assim: alguém veio a Jesus com esta pergunta: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom, perguntou ele, só há um que é realmente bom, e esse é Deus. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre o seu pai e a sua mãe, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu sempre tenho obedecido a cada um deles, respondeu o jovem. Que mais preciso fazer? Jesus lhe respondeu: se quer ser perfeito, vá e venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o jovem ouviu isto, foi embora triste, porque era muito rico. Irmãos, que o Senhor abençoe a sua palavra ao nosso coração. As Escrituras, elas registram muitos encontros que pessoas tiveram com Jesus. O pastor Eliseu, vai trazer uma série de mensagens sobre isso. E geralmente esses encontros na maior parte, eram por vezes manifestados ali milagres do Senhor. Cura, libertação, perdão de pecados, salvação. Mas nesse texto isso não acontece. Nem por isso esse texto não deixa de ser de igual modo importante aos outros encontros que a Bíblia relata. Irmãos, o nosso posicionamento diante dessa passagem e a importância, a compreensão e a reflexão que a gente tem que ter diante desse discurso que Mateus vai trazer esse episódio, Marcos também trará, Lucas também registra esse episódio, de igual modo tem que causar em nós uma reflexão sobre a vida eterna e também sobre o que é seguir Jesus. A partir, irmãos, dessa mensagem, o Senhor trabalhando no meu coração, eu pensei, que título nós poderíamos dar a essa mensagem. Em primeiro lugar, eu pensei, o que é seguir Jesus? Mas quando você fala o que é, você tem que trazer conceito, definição, uma questão muito profunda teológica, e a proposta não é essa. Em segundo lugar, eu pensei, olhando o texto, meditando naquilo que o Senhor me concedeu, eu pensei, como seguir Jesus, e também Deus falou no meu coração, não como parece um manual, é passo a passo, isso vai virar, daqui a pouco uma autoajuda, e o propósito não é esse. Então o Senhor trouxe o seguinte título ao meu coração: os desafios de seguir Jesus.
diante daquilo que o Senhor coloca para aquele jovem, né? Diante daquilo que ele recebe, do que a gente recebe também diariamente a nossa vida, quais são, ou melhor, os desafios de seguir Jesus, como eles se dão, como eles se manifestam. O verso 16, primeiro verso dessa passagem, fala de alguém. Esse alguém, segundo o verso 18, é um homem, e segundo o verso 20, é um homem jovem. Mas se a gente recorrer ao sinótico em Lucas, ele vai dizer que esse homem era um líder religioso. Então a gente tem um homem jovem, que é um líder religioso, e na religião judaica, né, até 40 anos é jovem, então ele não é tão jovem assim, né? Ou melhor, ele é jovem sim, porque eu tenho 40 anos, né? Então vamos combinar esse negócio. Então é um homem jovem e um líder religioso. Esse homem vai até o encontro de Jesus e não só o reconhece como mestre. Para um judeu reconhecer alguém como mestre, necessariamente, poderíamos dizer assim, teria que ser um mestre da religião judaica. Então ele reconhece em Cristo um mestre, mas não só um mestre, um bom mestre, né? Então ele eleva essa condição, ele diferencia Jesus dos demais mestres. E ele ainda, irmãos, traz ao encontro que ele tem com Jesus uma dúvida muito legítima, né? Então ele tem uma preocupação com a vida eterna. Então veja, era um homem na hora certa, no lugar certo, com as motivações corretas, as preocupações, as aflições corretas, que não havia encontrado resposta dentro da sua religião, dentro da sua fé, dentro daquilo que professava. Ele estava diante daquele e só daquele que poderia iluminar o seu entendimento. Mas quando Jesus revela aquele homem, né, como que funciona o plano de Deus, o que ele deve enfrentar como desafio para herdar a vida eterna, a resposta daquele homem, apesar do lugar certo, da hora certa, das motivações corretas, diante da pessoa certa, a resposta, a atitude daquele homem foi errada. Como lemos, né, ele sai da presença do Senhor, uma vez que ele é conflitado sobre os desafios que ele deveria enfrentar. O texto em Marcos, o texto que relata isso, é um texto que ajuda a gente a dimensionar melhor, né, a emoção que se deu esse encontro. Porque Marcos, diferente de Mateus e de Lucas, ele vai dizer que este homem, ele vai correndo ao encontro de Jesus. E ele, ao chegar diante do mestre, ele se ajoelha para poder fazer esta pergunta. O texto de Lucas e de Mateus não, narra um encontro, eu diria assim, meio frio, mas Marcos, ele mostra detalhes desse encontro e principalmente do comportamento desse homem diante do Senhor. E ele ajoelhado diz, né, bom mestre, eu fico pensando, irmãos, se esse líder tivesse tentado buscar essa resposta junto com os discípulos, né? Um líder religioso indo até os discípulos de Jesus para perguntá-los sobre questões de vida eterna e de salvação. A gente sabe que os discípulos, eles disputavam entre si, né, para querer saber quem era o maior, ou quem seria o maior no reino dos céus. E de igual forma também eu fico imaginando, se aquele homem viesse até a mim, de repente até a você, diante, né, de muitos telespectadores, diante de muitas pessoas, reconhecesse eu e você como mestre, como que nós reagiríamos diante disso? Né? Será que seríamos tomados por uma vaidade? Seríamos tomados por um sentimento de orgulho? Né? Mas Cristo não. Cristo, quando ele vem até o Senhor Jesus, né, o Senhor Jesus, ele não olha de cima para baixo, ele está ajoelhado diante do Senhor, mas o Senhor, eu imagino, irmãos, pela ternura do Senhor Jesus, pelo seu amor e pelo seu cuidado, eu imagino, eu conjecturo,
que ele não deu a resposta àquele homem assim, olhando de cima para baixo. Eu imagino que o Senhor Jesus, ou ele se abaixa, ou ele ergue aquele homem, porque o Senhor, quando ele fala conosco, irmão, ele fala olho no olho, ele fala com amor, ele fala com cuidado, ele fala com respeito, como eu já disse, ele fala com ternura. Então o Senhor, diante daquele homem, imagino eu, olhando no seu olho, ele diz: você diz que eu sou bom, mas bom é realmente um, e esse é Deus. Mas se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Então o homem pergunta: quais? E aí a cabeça do pregador, preparando a mensagem, começa, a bater, lá os botões. Como é que um líder religioso faz a pergunta a um mestre que ele considera superior a ele? Esse mestre diz: você tem que cumprir os mandamentos, e esse líder fala: quais? Uma vez que um líder judeu, ele estaria obrigado a cumprir quantos dos 10 mandamentos, irmãos? Quantos? Todos. E ele pergunta: quais? E aí o Senhor, ele confunde inicialmente mais ainda a cabeça do pregador. E olha que para confundir essa cabeça, irmãos, é complicado. Mas o Senhor, ele começa falando: não mate, não cometa adultério, não roube e não minta. Honre o seu pai e sua mãe, e ame ao próximo como a você mesmo. O líder judeu, aquele jovem homem, pergunta: quais eu devo cumprir? E o Senhor não enumera os 10 mandamentos, além de outros, que estão contidos no Antigo Testamento, mas o Senhor diz 6. E é engraçado, irmãos, que esses 6 são exatamente os mandamentos que dizem respeito a relacionamento com o seu próximo. Olha o que o Senhor fala: não mate. Não mate quem, irmãos? O próximo. Não cometa adultério. Contra quem? O próximo. Não roube. O próximo. Não minta para o próximo. Honre o seu pai e a sua mãe. Quem é o nosso pai e nossa mãe, irmãos? É o próximo. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas aí, irmãos, o Senhor ele começa a esclarecer a partir do desenrolo desse encontro. E o jovem fala: eu tenho obedecido a cada um deles, que mais preciso fazer? Reparem que ele não diz quais mais eu tenho que fazer, ele diz no singular: o que mais eu tenho que fazer? O Senhor Jesus disse a ele 6. E aí, amados, a gente começa a também permitir, a conjecturar uma coisa que para o judeu tem muito simbolismo: o número. Para o judeu, o 7 é um número de perfeição. Então, para aquele homem faltava observar mais apenas uma coisa, para que ele pudesse alcançar essa perfeição. Mas é interessante que o Senhor não entra nos outros 4 mandamentos. O que ele manda o homem observar, para que aquele homem pudesse alcançar a vida eterna e segui-lo, é exatamente buscar a perfeição dentro de um daqueles 6 ou daqueles 6 mandamentos. O Senhor Jesus, ele fala para ele: se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então a perfeição que o Senhor convidou, desafiou aquele homem a ter, foi exatamente em cima de um mandamento de amor ao próximo, de amor àqueles que estavam mais vulneráveis. E aí é interessante, os outros, o porquê que ele não mencionou os 4 outros mandamentos, a gente vai ver no final, mas o importante é esse, que dentro daquilo que o homem achava ser necessário para ser perfeito, o Senhor determinou, desafiou que ele cumprisse ainda dentro do amor ao próximo.
O que Jesus está dizendo, irmãos, na verdade, é que para alcançar a vida eterna, para poder segui-lo, em primeiro lugar, a gente precisa buscar a completude. Reparem que o Senhor, a perfeição que Ele cobrou daquele homem, estava dentro daqueles 6 mandamentos que aquele homem já cumpria, só que ele não cumpria de forma completa. Por isso que a perfeição que o Senhor exige, a condição para poder seguir a Jesus, passa pela completude. Ele diz: se quer ser perfeito, a perfeição que Deus está exigindo é aquela que não carece de nada necessário para estar completo. Provavelmente, irmãos, aquele homem, até há registro, né, de testemunhos de líderes judeus na Bíblia, que eles faziam as suas ações em público, principalmente ofertar, para poder alcançar a aprovação. Então, possivelmente esse homem, de alguma forma, dava esmola, atendia a necessidade de alguém, mas esse mandamento em sua vida não estava completo. Quando o Senhor diz, por exemplo, para não matar, não é só, amados, não matar o corpo. A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 3, no verso 15, ele diz que se você odeia o seu irmão, você é o quê? É um assassino. E o texto continua dizendo que o assassino não tem o reino de Deus em si mesmo. Então, amados, ser completo, a completude que o Senhor exige para que a gente possa segui-lo, passa por isso. Não passa por limitarmos a ação, a obediência no mandamento, no sentido de restringir a quantidade ou a forma. Tem que ser completo. O que comete adultério não comete apenas fisicamente, mas o texto em Mateus 5, verso 28 diz: aquele que olha para alguém com intenção impura, já cometeu adultério. É o que se chama de pecado de pensamento. Ser perfeito vai além de roubar empunhando arma. Ser perfeito vai além de uma mentira circunstancial. Antes, também mentem aquele que leva uma vida muito diferente daquilo que testemunha, por exemplo, na igreja ou em espaços públicos. Ou ainda ostentam socialmente, e a gente vê principalmente em suas redes sociais, uma alegria que não tem, falsos relacionamentos, prosperidade que de fato não é verdade, tudo a fim de obter admiração, obter aprovação e às vezes até causar uma inveja no próximo. Então, irmãos, uma vida completa, passando pela verdade, ela não fica restrita a esse encontro. Aqui, irmãos, se a gente não tomar cuidado, é tudo muito programado. A gente já vem engessado, com o nosso discurso pronto, a paz do Senhor, tudo bem, como você está? Estou orando por você. Mas longe daqui, irmãos, a verdade da nossa vida é posta em prova. Honrar pai e mãe não se restringe a tomar a bênção, fazer festas em datas comemorativas, né, tirar foto lá com o seu pai e sua mãe, botar setentou, oitentou. Não, irmãos, honrar pai e mãe é respeitar, é não sobrecarregar físico, emocionalmente, financeiramente o seu pai e a sua mãe. Também é ser obediente, cuidar e zelar por aqueles, né, que a Bíblia diz que devemos honrar neste mundo. Então você vê, irmãos, que a completude, ela não pode limitar a santidade, ela não pode limitar bondade, ela não pode limitar justiça, cuidado, ela tem que manifestar o amor de Deus na sua forma mais ampla e restrita. Mas para seguir Jesus, além de ser completo nas nossas ações, a gente tem que entender que seguir a Jesus não é uma falta de opção. Repare que aquele homem, o Senhor Jesus fala para ele: vá, vende tudo o que você tem. Aquele homem, ele não foi tentar buscar as suas respostas, porque ele não tinha opções e possibilidades em sua vida. Ele era um líder religioso,
tinha uma posição, tinha recursos que possivelmente poderia adquirir tudo que ele desejasse em seu coração, mas ainda assim ele foi buscar respostas que traziam anseio em seu interior. Então, irmãos, seguir a Jesus também passa, ou melhor dizendo, não é uma falta de opção. Um pregador, ele diz que, por exemplo, o ministério pastoral, né, o cara tentou engenharia, não conseguiu, tentou medicina, não conseguiu, tentou direito, não conseguiu. Você é pastor, né? Então, seguir a Jesus, irmãos, não é uma falta de opção. Você se arrebentou lá fora, emocionalmente, financeiramente, realmente assim, as pessoas não vêm, né, até o Senhor, porque dificilmente alguém vem porque está mil maravilhas, mas muitas pessoas vêm porque as possibilidades lá acabaram, e aí buscam na religião, e até mesmo nesse espaço entre pessoas, realizar as suas satisfações, porque não tem mais nenhuma opção lá fora. Então, seguir a Jesus não é uma falta de opção. Na verdade, seguir a Jesus não é assim porque você não tem possibilidade e aí você segue a Jesus. Seguir a Jesus mesmo em meio a muitas possibilidades, eu vou escolher aquela que é mais sublime, que é mais soberana, que é seguir ao Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, servir a Jesus não depende de condições ideais. Há pessoas que pensam que para seguir Jesus, por exemplo, tornando-se filhos de Deus, precisam estar isentas de pecado. Hoje nós não temos visitantes, mas se há algum visitante aí nos acompanhando pelas redes sociais e tem esse pensamento, imagina que, não, para eu seguir a Jesus, eu não posso estar pecando. Então, meu querido, esses bancos estariam vazios. Ninguém tem condições neste mundo de vir até o Senhor isento de qualquer pecado. Você tem que vir com o coração quebrantado, porque a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É assim que você deve vir. Mas seguir a Jesus não precisam de condições ideais. Há muitos que esperam a aposentadoria, o casamento, a estabilidade, a criação dos filhos, estabilidade na carreira, questões financeiras e dentre outras para poder corresponder ao chamado de Jesus. Na faculdade tem um grupo evangelístico chamado Conexões, e eles estavam parados há 2 meses. E aí o Senhor falou no meu coração, Regina, minha esposa, já tinha feito contato com eles, e aí o Senhor falou no meu coração, tem falado ao meu coração profundamente nos últimos dias, né, e no último domingo também, na mensagem à noite, antes do pastor convidar, né, aqueles que queriam reiterar o seu compromisso com o Senhor e com o Evangelho, Deus estava trabalhando no meu coração, falando exatamente sobre esse grupo que eu não fiz contato, não conhecia, mas Deus tocou no meu coração da oportunidade de eu fazer parte desse grupo retornar. Fiz contato com o líder desse grupo, e ele falou, irmãos, eu estava orando, estava aguardando a resposta de Deus, amém. Aí eu falei que era esposo da Regina e tudo mais, e ele falou, não, porque está difícil, né, eu estou no último período, esse ano esse período eu tenho que entregar o TCC, então está muito puxado, mas eu não sei. Eu falei, irmão, vamos fazer, né? Não existe condições ideais para fazer, a gente tem que pegar e fazer, a gente tem que começar. A gente precisa de quê? Se reunir? Então a gente não está precisando de mais nada, se Deus permitir é só a gente junta, canta, louva, prega a palavra e está pronto, irmãos. Não tem condições ideais, é o Senhor que dá as condições ideais, tanto aquelas que vêm de fora, como aquelas no nosso interior. Afinal, irmãos, é o Senhor que faz o quê? Capacita os chamados. Se você acha que não tem as condições ideais, Júlio, eu não prego como pastor, eu não ensino como professor tal, eu não sou como outro ali. Irmãos, tem alguém precisando, esperando do teu auxílio. Uma vez eu ouvi uma frase que
que me marcou muito, né? Era uma frase numa lanchonete. A pessoa queria dizer lá para não pedir fiado, colocou assim: você diz que não tem dinheiro, imagina eu que dependo do dinheiro que você diz que não tem. Então, irmãos, é assim que funciona. Você acha que é pouco que você tem? Há pessoas que dependem e contam com o pouco que você tem. Aos seus olhos é pouco, mas é precioso na mão do Senhor. Amém? O texto em Lucas traz uma resposta do Senhor em relação a isso, irmãos, em relação àqueles que ficam esperando condições ideais. Lucas 9, do verso 57 ao verso 62, diz assim: quando iam passando, alguém disse a Jesus: eu o seguirei sempre, aonde quer que for. Mas Jesus respondeu: lembre-se que eu não possuo nenhum lugar para encostar a cabeça. As raposas têm covas para morar, e os pássaros têm ninhos. Porém eu, o Filho do Homem, não tenho nenhum lar aqui na terra. Outra vez, quando ele convidou um homem para acompanhá-lo e ser seu discípulo, o homem concordou, porém queria esperar até a morte do seu pai. Jesus, porém, disse: deixe aqueles que não têm a vida eterna preocupar-se com essas coisas. Seu dever é ir e pregar a vinda do reino ao mundo todo. Ainda outro disse: sim, Senhor, eu irei, mas deixa-me primeiro pedir permissão aos da minha casa. Mas Jesus lhe disse: todo aquele que se deixar desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Amados, nenhum comportamento, nenhuma ação, por mais legítima que possa parecer, por mais honrada que ela possa parecer, por mais heróica que ela possa parecer, está acima de seguir a Jesus, nem mesmo acima, nem se compara a seguir ao Mestre. Então tem muitas coisas, como trabalho, família, que pensamos ser legítimas, mas estão tomando lugar em relação ao nosso Senhor. E por último, os desafios de seguir a Jesus, um deles é amá-lo sobre todas as coisas. No verso 22 do texto base, do texto de Mateus 19, diz assim: mas quando o jovem ouviu isto, foi embora triste, porque era muito rico. Agora a gente retoma aos 4 mandamentos que o Senhor não falou. Esses outros 4 mandamentos, ele diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Os 6 primeiros eram com o nosso próximo, e esse assim diretamente diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Em um deles, Êxodo 24 diz: não creia e nem adore outros deuses além de mim. Mas, irmãos, o Senhor, ele não precisou citar esse texto para mostrar para aquele homem que Deus não era o Senhor da vida dele. No desafio que ele propõe àquele homem de vender tudo e dar aos pobres, ali aquele homem, ao não corresponder o chamado de Jesus, já deixou claro que o Senhor dele não era Deus, e sim o dinheiro. Enganam-se aqueles que pensam que o ídolo restringe-se às coisas materiais. Em Mateus 10, do verso 37 ao verso 39 diz: se você tem amor ao seu pai e à sua mãe, mais do que tem amor a mim, não é digno de ser meu. E se você ama o seu filho e sua filha, mais do que a mim, não é digno de ser meu. Se você recusa apanhar sua cruz e seguir-me, não é digno de ser meu. Se você se agarra à sua vida, você a perderá. Mas se a desprezar por mim, você a salvará. Nada e nem ninguém pode ter o nosso amor tão quanto ou acima de Deus. Irmãos, muitos são os nossos ídolos e eles têm tomado o lugar do Senhor em nossa vida. Então, queridos, seguir a Jesus, os desafios de seguir a Jesus postos aqui nessa mensagem, eu diria assim, eles são exemplificativos
né? Existem muitos outros desafios no nosso dia a dia para que a gente possa seguir o Mestre e assim, irmãos, desfrutar dessa certeza de vida eterna. Mas dos 4 que foram ditos, a busca pela completude, seguir a Jesus não é falta de opção, nem depender de condições ideais. O último, irmãos, apesar dele estar enumerado entre esses 4, todo desafio vai passar por este último, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos esclarecer, entender que tudo que temos e que somos é dele, entender que segui-lo não é falta de opção, é a decisão mais centrada, mais feliz, mais alegre, mais plena que poderíamos tomar. Seguir a Jesus independe de quem somos, independe do que temos, independe das nossas condições que julgamos ser ideais ou não. E seguir a Jesus seja realmente um ato de amor. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, te louvamos por esse dia, pela oportunidade, Senhor, de nos reunirmos como igreja, estudar a Tua palavra na escola bíblica, poder, ó Deus, entoar louvores a Ti, orar pela nossa nação, orar uns pelos outros, ó Deus, e poder desfrutar da Tua palavra ensinada, cantada e também, Senhor, pregada. Louvado seja o Senhor, porque, ó Deus, o Senhor quer ter o primeiro lugar em nosso coração. Ó Deus, não por vaidade, ó Deus, não por sentimentos, ó Deus, que tem em nosso coração, o Senhor quer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus de perto, um Deus que cuida, é um Deus zeloso, e quer garantir já neste mundo, Senhor, bênçãos incomparáveis para o Teu povo. Ó Deus, aqueles que estão no seu lar, aqueles ainda que não entregaram a sua vida a Cristo Jesus, ó Deus, que possa entender que Cristo é o melhor caminho. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o nosso Mestre, ajuda-nos, Senhor, a ter um coração quebrantado e dependente do Senhor, no Senhor. Sem o Senhor a gente não consegue. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.